mas ele queria estar pessoalmente, só ele e Deus, conversando. E ele fala para os discípulos: ficai aqui e velai comigo. E ele vai um pouquinho mais adiante para orar. E lá ele ora. Naquele dia, irmãos, você acha que é só com você? Mas naquele dia Jesus estava vivendo aquele dia que ele não tinha palavras para orar. Jesus não tinha. Ele era a palavra e nesse dia ele não tinha palavra para orar. Ele chegou lá e orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Era só o que vinha na mente. Era só o que ele pensava. Quantos de nós, irmãos, o dia mais difícil da nossa vida, que nós mais precisamos de palavras bonitas para impressionar a Deus, não tem palavras, só diz: Senhor, me ajuda, não sei o que fazer. Senhor, até quando vou ficar nessa situação? Não sai outra coisa da mente. Jesus estava vivendo aquele dia que eu e você, que nós não temos nada para falar com Deus. A mente está embaralhada, a mente está confusa. Você quer orar, mas não sabe o que falar. Jesus orou assim e foi lá ver se os discípulos tinham palavra, porque ele não tinha. Mas talvez eu pedi Pedro, Tiago e João para ficar lá e velar comigo. Eles devem estar lá clamando: Deus, ajuda Jesus! Deus, visita o Senhor, ajuda o teu mestre! Quando ele chega lá, encontra eles dormindo. Meu Deus, o dia que Jesus mais precisava, o único dia que Jesus precisou do discípulo, não pôde contar com eles, estavam dormindo. Aí Jesus disse: olha, vocês não pudessem vigiar nem uma hora vocês pudessem ficar velando comigo. E voltou lá para orar. Quem sabe agora eu vou ter palavras. Agora eu sei que eu não posso contar com os meus discípulos. Vou lá, agora Deus vai me dar palavras. Chega lá e não tem palavras. A Bíblia diz que o suor dele, irmãos, virou gotas de sangue. E ele não tinha palavras. E naquele momento ele volta para os discípulos que ainda estavam dormindo e disse: levanta, porque o traidor se aproxima. Aleluia! O traidor se aproxima. Talvez, irmãos, os discípulos podiam pensar, irmãos, em tantas pessoas, mas ninguém imaginava que seria um daqueles que sempre estavam com ele, um irmão na fé. E para piorar, estava trazendo consigo um exército com espada, com cacetetes. E a maioria deles, irmãos, eram os principais, os sacerdotes, eram os religiosos. Às vezes a gente fica revoltado, porque a maior perseguição da igreja não é, irmãos, o mundo, não é o ímpio. A maior perseguição da igreja é os crentes, é crente perseguindo crente, é sacerdote perseguindo os discípulos, irmãos, querendo parar, querendo impedir a obra, traindo um ao outro. O maior inimigo, a Bíblia diz que às vezes é da própria casa, e ali quem estava ali conduzindo o exército inimigo para entregar Jesus na mão, irmãos, do inimigo, era Judas, aquele que era um obreiro que trabalhava na obra. Por causa de sua frustração, porque ele, na cabeça dele, dizia assim: eu vou fazer isso, porque ele imaginava que Jesus iria se revoltar e, irmãos, iria se tornar ali um guerreiro, e ali, irmãos, tiraria do governo, né, irmãos, Herodes e muitos outros, né, irmãos, e ali assumiria o reino. Mas Jesus sempre falou para ele: gente, o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. Eu não estou preocupado com o trono, não estou preocupado em ser presidente, em ser prefeito, em ser vereador. O meu reino não é desse mundo. Mas eles não entendiam. E agora ele chega com o exército para prender Jesus. Qual era a acusação? Quando o servo do sumo sacerdote vê quem era a pessoa que eles iriam ali capturar,
olha a ficha de Jesus e diz: esse aí é mole, até eu vou. Esse é o que prega que se bater numa face é para virar outra. Deixa que eu pessoalmente vou lá prender ele. Irmãos, mas o que ele não sabia, que no meio ali de Jesus tinha pessoa que não tinha juízo, tinha Pedrão lá com a espada, que imaginou: ei, Jesus ninguém vai tocar aqui perto de mim não, não vai levar ele fácil não. Mas não era a hora de usar a força. A Bíblia diz, irmãos, que as armas da nossa milícia não é carnal, mas é poderosa em Deus para destruir fortaleza. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Sabe por que a igreja perde, irmãos, na batalha? Porque ela acha que a luta dela é contra o irmão que está sentado do lado dela, que acha difícil, irmãos, que olha para ele diferente, que implica na forma dele cantar, na forma dele pregar, que faz pirraça. E às vezes nós perdemos tempo brigando entre nós, quando na realidade o nosso inimigo não é o nosso irmão, não é esposo, não é esposa, não é filho. É o inimigo que está ao nosso derredor usando para trazer discórdia. É verdade, Deus. E a gente leva as coisas para o pessoal. Não, meu problema é irmão Aguinaldo. Mas não paramos para observar que o meu inimigo não é o irmão Aguinaldo. É o principado e potestade que está tentando causar divisão entre eu e ele, que está semeando discórdia entre nós. E eles não entendiam isso. Quando chega para prender Jesus, Pedro arranca da espada e com um golpe ele arranca a orelha. Não sei se ele era bom de mira ou ruim de mira, porque deu na cabeça, mas acertou só a orelha. Ele era pescador, sabia pescar, mal sabia usar espada, graças a Deus, né? Que daria mais trabalho Jesus para colar a cabeça, a orelha, né? Seria mais fácil. E no golpe de espada, talvez ele ainda estava acordando. A sorte do soldado, que ele estava acordando, que ele estava dormindo. A hora que era para orar, ele estava dormindo. Agora a hora dele estar dormindo, irmãos, ele acorda o velho homem, acorda o velho Pedro, né, irmãos, que era para ter morrido na água quando se batizou, mas o miserável sabia nadar. E acorda o velho homem, Pedro, e arranca da espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Aquele jovem que estava vivendo o seu último ano de seminário para exercer, irmãos, uma função sacerdotal. Algo, irmãos, que não é qualquer um que podia ser sacerdote. Tinha que nascer da tribo, tinha que ser escolhido, tinha que ter um preparo de vários anos. E a Bíblia diz lá em Levítico, irmãos, que o sacerdote não podia ter a orelha cortada, a orelha direita, o braço direito, o defeito na perna direita, não podia ter. E aonde a espada pega? Na orelha direita. E quando a orelha daquele homem cai no chão, para quem estava em volta era só mais uma orelha. Às vezes quem olha para você e vê o seu sonho caído ali, cortado com um golpe de espada, é só mais um sonho. Não, mas aquele jovem não sabia que quando a sua orelha caiu no chão ali, irmãos, não era simplesmente a orelha. A dor maior não era, irmãos, do que a orelha cortada. A dor maior é que ele estava vendo ali que ele não poderia mais exercer o sacerdócio. Ele não poderia mais realizar o seu sonho. Acabou a vida dele ali. Porque tudo que ele preparou, que ele estudou, que ele se formou, acabou ali. Seu sonho acabou ali. Então as pessoas que te vê, às vezes lamentando pela orelha, por um sonho, por um propósito que foi cortado com um golpe de espada. E não era uma espada de Herodes, era a espada de alguém que havia aprendido com Jesus a amar, a perdoar. Às vezes somos decepcionados na igreja por pessoas que foram treinadas para amar, para, irmãos, ensinar. E com palavras vem cortar a nossa orelha direita. Não podia ser a esquerda, não, mas a direita.